Que assunto delicioso, né? Eu tenho, assim, alguma experiência em Facebook e só. Conta pra gente, as redes sociais hoje, elas estão inseridas também no mercado profissional das pessoas? Sim, na verdade, hoje a estatística mostra que 95% das empresas, antes da contratação, eles olham o perfil pessoal. Então, às vezes, já questionaram para mim, mas não tinha que olhar o meu LinkedIn? Não, né? Porque você não está contratando uma pessoa só pelo que ela faz, e sim pelo que ela é. Pelos comportamentos. Comportamento, valores. Isso você não vê no LinkedIn, você vê exatamente no Facebook, no Instagram, outras redes mais abertas, onde as pessoas mostram mais o comportamento. Ah, então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você posta, compartilha, curte, E né? isso não só por parte, eu pelo menos imagino que não seja só por parte do funcionário, da pessoa física ali que vai distribuir o currículo, enfim. Mas a empresa também, né? A empresa tem que prestar muita atenção no que ela coloca numa fanpage, por exemplo, defender bandeiras, levantar uma causa, falar de uma religião. Às vezes pode trazer um dano muito grande, não é isso? Com certeza. Eu falo que você é o que você compartilha. Então, se você compartilha uma causa, ou só uma religião, ou enfim, só um assunto, você é aquilo. Então, para as empresas, elas têm que tomar principalmente muito cuidado. Precisam ser neutras, né, em alguns aspectos. Mas então, gente, desculpa, eu vou provocar aqui, porque eu penso um pouquinho diferente. Eu gosto de trabalhar com pessoas que tomem partido, sim, que tenham opiniões formadas. Então, vocês estão me dizendo aqui que as empresas preferem pessoas que se mantenham à distância de alguns assuntos que são mais veementes ou mais impactantes do que aquelas que realmente se posicionam e se colocam em algum lado do muro e não fiquem em cima do muro? Então, é que às vezes, dependendo da forma como você mantém o seu comportamento ou até você forma uma opinião, essa sua opinião pode não ir a favor da missão da empresa. E você não tem o tempo de se justificar ou de se posicionar, como seria, por exemplo, a gente discutindo numa roda de amigos e você fala a sua opinião e ela é polêmica, mas você tem tempo. Entendi. De repente, eu acho que a rede espalha e não te dá essa opção. E também Né? tem a questão, assim, uma coisa é você se posicionar como pessoa, eu gosto do time de futebol X, outra coisa é a empresa se posicionar e tomar partido, né, em certos assuntos. Então são perfis diferentes, tem um perfil de empresa e um perfil de profissional, ou até mesmo de pessoa comum, de usuário. Então ela pode se posicionar nesse sentido, tomar alguns partidos. Já para a empresa, ela tem que ter uma postura já mais profissional, mais de empresa. Então ela não vai ficar discutindo futebol na sua fanpage, ela vai discutir um assunto segmentado e relacionado à empresa em si. Agora, me fala uma coisa, Lília. Realmente, tem uma frase que eu gosto muito que é: tem gente que não gosta de estar na rede social, mas o seu cliente ele está faz tempo. Realmente é necessário hoje, é fundamental, toda e qualquer empresa, independente do porte, estar na rede social? Sim, é importante, é fundamental, digo que além disso é imprescindível. Eu acho que a questão eu gosto de uma frase também, já que você está falando de uma frase do Eric Kalman, que fala, ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar, né? Então a questão está em qual rede social eu vou usar. De repente você não precisa estar em todas, o seu segmento, a sua empresa não tem capacidade de repente para gerenciar todas essas redes sociais, mas ela pode verificar qual que se encaixa melhor no perfil dela. Mas precisa estar, porque o Agora, ela falou de estar em todas, eu acho mais barato agora, porque eu acho muito otimizado. Por exemplo, você está lá publicando alguma coisa no Instagram, já tem opção, compartilhe no Twitter, no Facebook, então já tem essas opções para facilitar, né, o caminho de você estar em todas e com o mesmo post diário, tem, né? E é simples, não é isso? É simples, se você colocar no Instagram a opção de compartilhamento, no próprio Facebook ou no Twitter, ele vai. Mas eu particularmente não acho estratégico, porque a linguagem dentro de cada rede social é diferente, o comportamento, a cultura da rede social é diferente. Muito legal isso. Então a forma como você se expressa no Instagram não é a mesma que você vai se expressar no Facebook ou no próprio Twitter, que você tem 140 caracteres para dar um recado. A rede social hoje, ela funciona como um comercial para a empresa? Sim, com certeza, com certeza. Você consegue agregar valor,
para o seu cliente ou até seu prospect, né? Ele não precisa ser cliente, mas ele vai simpatizar ou não com a sua empresa, baseado no conteúdo que você posta e o valor que você agrega. Então, já linkado a isso, eu preciso ter uma pessoa que administre, então, as minhas redes sociais, porque pior do que você não ter a rede é você ter e não alimentá-la. Fazer errado. Assim, depende também do tamanho qual é o seu tamanho, né? Se é uma empresa que você tem condição de ter um departamento que vai cuidar só disso, ótimo. Mas também você vai ter que afinar isso com toda a tua estrutura de empresa, no sentido também de missão, para que o seu conteúdo realmente chegue na pessoa certa, no cliente certo. Senão aquele conteúdo fica perdido, né? Tem que segmentar o seu público. Tá. Isso é muito importante também, até porque, como ela disse, às vezes você vai contratar até uma agência fora, né? Olha, uma pessoa que administra, uma empresa que administra a rede social, isso acontece, tem bastante hoje, né? Que oferece esse serviço, só que aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes a tua filosofia é muito diferente. E quando você trabalha na rede social, uma filosofia diferente do que a missão, os valores, a visão da empresa, acontece que a pessoa que está recebendo aquela informação, ela não tem acesso ao teu quadro bonitinho que está na empresa. Exato. Ela tem acesso àquelas informações que estão sendo demonstradas ali. Então tem que estar alinhado, mesmo que você terceirize. Eu acho justo até, porque ter um departamento interno deve ser muito custoso, né? Mas terceirize sabendo que tem que treinar. E venda de realmente fazer. Funciona? Funciona. Eu sou muito da filosofia que você, enfim, as redes sociais em si, elas são para gerar visibilidade. Se você entra nelas, eu só quero vender, você não vai ter sucesso, porque não é... Você vai vender através das redes sociais, mas não com um slogan ali, estou vendendo. Tá. Você tem que se aproximar do seu público e mostrar para ele que o seu produto, o seu serviço é atraente, que ele precisa daquilo e, consequentemente, ele vai comprar. Né? Eu brinco que tem uma regrinha que você fala, de cada 5 postagens, 4 são conteúdos relevantes e 5 você trabalha a venda. Então tá. Você não pode só entrar nas redes sociais só colocando informações de venda de um produto ou de serviço. Você tem que dar conteúdo e conteúdo relevante. Agora me diga, existe algum dia estratégico para redes específicas ou não? Tem que testar os dias de postar, as horas de postagem, depende de cada segmento? Então, o segmento altera sim, né? Mas normalmente, à noite, Facebook, geralmente está todo mundo à noite, só que se você quer fazer um tráfego pago, por exemplo, ele se torna mais caro à noite. Então você tem que ter estratégias, ter alternativas, ver o seu segmento, se o público é Teams, eles estão mais durante o dia, inclusive. Mas eu diria para você que hoje ela é tão grande que todo momento você tem algum tipo de giro, você consegue atingir alguma parte do seu segmento em qualquer momento do dia. Deixa eu fazer uma perguntinha boa, não sei, pode ser mesmo. YouTube é rede social? Sim. Mas tem muita gente vendendo hoje pelo YouTube, né? Tem seus canais. Aí funciona de forma diferente? Então, na verdade, a rede social, ela segue os 5 passos que a gente segue na vida offline, né? Primeiro é visibilidade. A pessoa precisa te conhecer. Eu conheço você, então a rede social ajuda você a ser conhecido mais rápido. Tá? Aí nós vamos para o segundo passo, que seria criar uma empatia. Você tem que criar uma empatia, a empatia da sua marca. Ou, por exemplo, se você é palestrante, professor. E como criar essa empatia? Então, essa empatia é você falar com o seu público da forma correta. Então, se você vende um produto ou um serviço e ele vai resolver o problema de alguém, você precisa ter a ponte que é o conteúdo. Esse conteúdo vai gerar empatia com o seu público. Ou seja, dar alguma coisa, dar um conteúdo, dar uma informação relevante para o seu público. Por exemplo, vamos supor, vamos ver se eu entendi. Se é uma imobiliária, então ele colocar lá quanto que a queda do valor do metro quadrado naquela região, como estão as vendas, ou como favorece agora a compra de imóvel no exterior. Essas matérias, esses artigos favorecem essa empatia. Isso, aí conforme você cria a empatia com o conteúdo, ao mesmo tempo você gera uma autoridade no teu nicho, porque se você tem o domínio do conteúdo, você se torna uma autoridade, uma referência. Você sabe o que está falando. Exatamente, e isso gera também um relacionamento.
Após o relacionamento, vem a venda. E esse trabalhoso, então, né, gente? Bem trabalhoso. Não é simples assim, né? Não é sempre assim. Clica aqui e compra. É bem trabalhoso e tem gente fazendo algumas coisinhas que a gente tem visto por aí. Eu acho que a Lilian pode confirmar isso, que ela trabalha bastante com o Facebook. Muita gente posta bastante, cria lá seus artigos, trabalha muito a fanpage. No entanto, quando o cliente entra lá em contato, comenta aquele post, as pessoas não respondem. Isso daí não faz cair o tal do engajamento? Com certeza, engajamento é envolvimento com o usuário. Então, se você está lá colocando um conteúdo e você não responde, a pessoa compartilhou, comentou, fez uma pergunta e você não interagiu com ele, você não está gerando engajamento. Você está dando informação, mas não está interagindo com o usuário. Então isso, o Facebook tem toda uma métrica que ele penaliza essas questões. Então ele avalia a fanpage e avalia, por exemplo, se ela tem comentários, se as pessoas respondem ou não. É mesmo? Sim, ele toda uma métrica do Facebook. Então, quer dizer, não adianta, por isso que eu falo muito para as empresas, não adianta você ter uma fanpage. Não, muitas empresas, assim, até por questão de orçamento, eles fazem lá dentro. Então, sei lá, o administrador, alguém fala, deixa que eu vou cuidar e eu vou postar. Ok, mas você vai ter o monitoramento. O que é o monitoramento? Você está ali acompanhando, foi feita uma pergunta, foi feito um comentário. Uma reclamação. Exato, inclusive às vezes um comentário negativo. Então como que você vai usar esse comentário negativo para reverter a situação então assim, é assunto delicado esse, né? Dizem que a internet é terra de ninguém. Realmente, dissipa muito rápido um comentário negativo, né? Tem como reverter isso ou é irreversível? Porque uma vez eu ouvi uma coisa muito legal, que se deleta, mas não se exclui. Vai ficar lá para todo sempre lá esse resquício na sua empresa ou mesmo a seu respeito. Isso é um ponto negativo das redes sociais ou não? Ou tá ali, vale tudo e vamos nos explicar? Eu acredito que não. Hoje o que acontece, as pessoas elas continuam agindo da mesma forma. A diferença é que nós temos hoje a rede social. Então eu consigo falar bem ou mal de algo rapidamente para muitas pessoas. O que antes eu iria falar para minha vizinha ou para alguém num comentário, né? Tá. Isso é bom para a empresa, mesmo para que ela esteja sempre buscando um padrão de excelência. Sim. Né? Por outro lado, embora tenha o feedback negativo, mas o feedback positivo é o que a gente chama de testemunhos. E isso é muito forte para uma empresa. Se você tiver um bom engajamento, como ela falou com o cliente, e com as pessoas que engajam ali com o teu conteúdo, porque é relevante para ele, aquilo vai aumentando ainda mais a sua visibilidade e a sua credibilidade. Que são os depoimentos ali espontâneos, né? Isso, é espontâneo. Você ter depoimento em site e tudo mais já é fundamental. Sim. Agora imagina, na sua fanpage, cá, ter lá os depoimentos voluntariamente. A pessoa entrou lá e falou, olha, eu passei por lá e gostei muito, fui muito bem atendido. Isso quem entra na tua fanpage vê é sensacional, é uma coisa que realmente é um marketing gratuito e a gente sabe que marketing é caro, então vale muito a pena investir aí nas redes sociais. E que está totalmente também envolvido ali com o mapa da empatia, né? Por que eu tenho uma empatia maior por uma empresa e não por outra? O que será que aconteceu? Que tipo de situação desenvolveu em mim um sentimento melhor por uma empresa do que por outra? E nas redes sociais você consegue trabalhar isso. Você falou uma coisa que eu achei interessante. O que antes eu falava só para minha vizinha, hoje eu ponho na rede social. Mudando um pouquinho de assunto, o que é educado na rede social fazer e não? Porque às vezes assim, eu tenho lá um monte de gente que é meu amigo e que eu aceito lá a amizade, mas às vezes eu não sei quem é. Aí eu vejo lá, faz aniversário hoje, aí eu fico pensando, mas eu não conheço a pessoa, vou dar parabéns, aí eu, se eu não der parabéns, não é falta de educação. Antes a gente nem sabia se a nossa vizinha estava fazendo aniversário ou não, né? Hoje a gente sabe através do Facebook, enfim. O que é educado e o que não faz sentido se fazer? Existe uma ética dentro das redes sociais? Olha, a rede social, na verdade, quando a gente está falando Facebook, perfil pessoal, a gente deveria ter só amigos mesmo. Tá. Né? Esse foi o intuito, né? O Facebook, ele foi criado assim, dentro de uma universidade, não é isso? Me corrige se eu estiver errada. E era para o pessoal se interagir ali, né? E aí acabou tomando uma proporção muito maior. E a verdade é que agora as pessoas, ao meu entendimento, as pessoas mais focam
o número do que a qualidade dessas amizades. Eu brinco, falo que hoje o Facebook ou qualquer rede social é na verdade aquele, sabe, antigamente, assim, acho que, vamos dizer assim, meus avós, né? Eles falavam que eles iam muito na praça no final da tarde bater um papo, né? Então, aquele bate-papo que a gente tinha no final da tarde lá na praça, hoje ele foi transferido, a gente não vai mais na praça bater um papo, a gente bate o papo ali teclando, né? Claro que é uma extensão da nossa vida offline. Ele acaba sendo uma extensão do que a gente vive. Se você vai dar o parabéns ou não, você daria no seu dia a dia? Legalzinho, legal. Então, eu acho que tem que avaliar isso. Será que, assim, no meu dia a dia hoje, eu encontro meu vizinho, eu sei quando ele faz aniversário? Entendi. Então, será que eu vou lá fazer uma extensão do que eu vivo hoje offline no online? É claro que para estratégias, para empresas, é importante e se é trabalhado isso, mas se você está trabalhando você, usuário, a Lilian aqui, você vai dar parabéns para pessoa que eu não conheço, eu só tenho ela no meu perfil, mas, né, então achei que avaliar. Aí sim, falando em Facebook, sim. Agora vamos para o LinkedIn. Eu preciso de um emprego, e aí eu vejo lá que tem uma pessoa oferecendo uma vaga, ou então eu conheço alguém que conhece alguém que tem um cargo que poderia me dar esse emprego. Até que ponto isso é educado, eu chamar, perguntar, me oferecer? Então, por exemplo, no LinkedIn, quando você tem aquele teu amigo de primeiro grau, é o que a gente considera amigo-amigo. Tá. Depois vai para o segundo grau e vai expandindo a esfera, né? Como se fossem as pessoas que você tem condição total de fazer o seu network, que está ali no teu hemisfério primeiro, e depois as outras pessoas. Os amigos dessas primeiras pessoas. Então, por exemplo, você, a Kátia, é minha amiga e eu conheço, mas você conhece a Maria, que seria interessante para mim. O correto não é chegar na Maria e falar, olha, eu conheço a Kátia. E sim, Kátia, você, por gentileza, poderia me colocar em contato com a Maria? Entendi. Ou seja, muito alinhado com o que a Lilia disse, né? É muito o que você faria aqui fora. É o bom senso, né? O bom senso continua na rede social também. Agora, meninas, qual é a dica que vocês poderiam dar para uma pessoa que ela está começando um negócio, ela não sabe mexer muito bem? É difícil construir uma fanpage, Lilia? É difícil começar a divulgar isso na internet? Eu não digo que é difícil, eu digo que ela precisa, se, vamos dizer assim, se educar, ou seja, ela precisa disponibilizar um tempo para fazer aquilo. Então, hoje eu falo para muitas empresas, eu sempre falo para elas duas opções. Ou você tem a opção de seguir passos que são, sabe, certeiros, quer dizer, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 que você pode fazer e vai já te dar uma visibilidade, ou você contrata um profissional para fazer. Claro que muitas vezes quando a empresa está começando, isso é difícil para ela em relação a custos, mas ela já pode fazer algumas coisas. Aí é questão mesmo de você destinar um tempo para isso. Se você falar, olha, quando der tempo eu vou fazer, você não está... Tem que colocar uma regrinha, né? 1 hora por dia, das 8 às 9 da noite. Ou então contratar a Simone, né? Você tem um curso, não tem, Simone? Um curso, sim. Eu não presto serviços de cuidar da fanpage das pessoas. Mas você tem um curso para ensinar. Eu ensino as pessoas a criarem a sua própria estrutura de planejamento de marketing para a empresa. Legal, isso daí é muito legal. Agora, se você está começando, está lá meio sem dinheiro, ainda não pode nada, procura no Google, é isso? Tem lá informações, tem ajuda lá do pessoal. É muita coisa, a gente tem muito tutorial disponível, eu mesmo disponibilizo lá os 10 passos para você turbinar a sua fanpage, é um treinamento gratuito que tem lá disponível. Se você quer se especializar um pouquinho mais, você tem a Simone aqui do lado, que tem o curso. Então, enfim, eu acho que material disponível na internet tem muita coisa, né? Então falta um pouco mais de comportamento, de atitude das pessoas que tem que entrar na rede, porque muita gente fala assim, Manu, sabe o que é? Será que é necessário mesmo? A gente já provou por A mais B, gente, que é necessário. Quanto mais você for deixando para depois, mais vai ter dificuldades na hora de entrar na rede, né? Porque vai evoluindo muito rápido, que tinha uma ferramenta hoje, já tem mais uma amanhã e outra e outra. Então, se você quer começar, tem que ter um pouco de atitude. Informação tem de sobra por lá. E para quem está começando também, qual você acha que é o custo mínimo que uma pessoa teria que gastar por mês para manter essas redes? Porque me disseram que o LinkedIn é mais caro do que o Facebook.
Então, tudo depende. Se você for usar um link patrocinado, se você for fazer um patrocínio no LinkedIn, ele é caro. Tá. Mas a usabilidade dele não é gratuita. Então, o LinkedIn, uma das coisas que dá muito certo é você ter um conteúdo relevante num blog e postar o link dele em grupos específicos, grupos segmentados. E ali você cria sua visibilidade e seu network. Aí vai atingir o público-alvo. Sim, né? não tem custo nenhum. É ter um bom conteúdo e definir o segmento. Eu acho que isso é muito bacana o que a Simone falou, porque hoje, às vezes, as empresas focam muito nas redes sociais. Puxa, eu preciso ter rede social, é importante sim, gera uma visibilidade muito grande, mas a gente tem que sempre lembrar também que a rede social é você construir uma casa no terreno alugado. Então, você tem que ter uma estratégia para levar as pessoas da rede social para o seu blog, para o seu site. Então, não adianta você colocar todo o seu conteúdo lá nas redes sociais, investir todo, enfim, principalmente porque está começando, tudo que tem nas redes sociais e esquecer do seu blog, esquecer do seu site, que é, na verdade, o mais importante, onde vai estar seu conteúdo. Legal, isso é importante por quê? Porque quando a gente trabalha, eu tenho uma agência, né? E quando a gente vai falar pro pessoal, vamos fazer um site, muita gente fala assim, Manu, mas será que é necessário? Fanpage hoje dá tanto resultado, a gente trabalha também em redes sociais, mas isso que a Lilian disse é muito importante, porque a gente vê ainda essa necessidade do site, porque parece que é o teu endereço físico na internet, né? Então é muito legal isso. Aí tem mais uma pessoa aqui, uma especialista, que realmente está comprovando que é importante, tem que ter. Agora, uma das coisas que eu acho assim, fundamental é que você pegue o seu lead, né? Muitas pessoas não sabem o que é um lead. Você faz todo um trabalho na rede social e de repente você perde aquela pessoa que seria uma pessoa possivelmente seu cliente, talvez é um cliente potencial, um cliente potencial. Então, se você consegue colocar no seu blog, no seu site, uma forma de você pegar o e-mail daquela pessoa e se a pessoa chegar a deixar, é porque ela realmente está interessada no seu produto ou no seu serviço. Essa forma de pegar o e-mail seria, por exemplo, criar um material gratuito para essa pessoa baixar e acabar deixando o e-mail lá? Tipo um e-book? Um e-book, qualquer material, qualquer conteúdo digital. Você pode deixar com a informação relevante para aquele nicho e para que a pessoa conheça mais o seu trabalho, ela deixa um e-mail dela. Muito legal. E eu acho que serve para tudo, né? Porque, por exemplo, se for um cabeleireiro, ela pode criar até um e-book de dicas de maquiagem rápidas. Um vídeo, um vídeo de como arrumar o cabelo rapidamente para uma balada. Então, aí nesse ponto que a rede social é muito legal, porque você traz esse tráfego totalmente orgânico, você não paga por ele. Você faz uma postagem, fazendo uma chamada, a pessoa vai para o seu site, ela encontra de fato se interessa ou não. Se interessar, ela vai deixar com certeza. Esse é o conhecido marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo. Exatamente. Por que vocês acham que o Twitter não pegou no Brasil? Então, é meio complicado. Eu acho assim, o Twitter, quando ele veio, ele pegou, sim, ele funcionou. Tinha muita celebridade que ficava, né, tweetando o que estava fazendo. E mesmo o Instagram também teve essa pegada. Só que eu acho que, de alguma forma, o público não se identificou muito com o Twitter de um tempo para cá, porque outras mídias vieram acontecendo. A possibilidade, talvez, de escrever mais, de postar uma foto, a própria ferramenta, o modo de mexer, talvez. Embora o Twitter também veio passando por uns updates aí, para você colocar imagem e tudo, né? Tem pessoas que gostam muito e que não largam. Então, mas é um público mais diferenciado, né? Eu acho que o Twitter ele é uma rede mais, assim, mais presencial. Quer dizer, na verdade, você tem que estar conectado com ele mais tempo para você ter resultados. Você tem que fazer toda uma estratégia que é mais delicada, que usa muito mais tempo do que as outras redes sociais, que são um pouco mais práticas. Para ter resultado no Twitter, você tem que ter uma pessoa ali só fazendo aquilo. Tweetando a todo momento, você quer dizer? Porque são conversas curtas, você tem que entrar no meio daquela conversa. Para entrar no meio daquela conversa, você tem que estar ali. Então, você tem que estar escutando o que os outros estão falando e interagindo. Faz mais sucesso com jovens por conta disso, não? Olha, eu acho que não, viu? Realmente deu uma... Eu acho que deu uma estabilizada, assim, deu um declínio e deu uma estabilizada, né? Vamos ver. Eu vi uma matéria que nos Estados Unidos ainda estava sendo bastante utilizada para, inclusive, promoções, né? Então, as pessoas, algumas padarias, redes de padarias, colocam lá
olha, hoje a promoção é o brigadeiro tal, hoje quem entra na promoção é a rosquinha tal. E isso muito rápido e no Twitter funciona bem lá. Né? Talvez aí, ó, fica a dica para pessoas aqui no Brasil, para outras redes aí que recebem pessoas diariamente, quer postar o almoço de hoje, o prato do dia, a promoção do dia, talvez o Twitter seja uma boa ferramenta também. Então, mas é interessante que normalmente essa onda ela começa lá nos Estados Unidos e chega aqui de 3 a 4, até 5 anos depois, né? Talvez o nosso Twitter vai ser totalmente renovado e daqui a um tempo você vai estar falando que isso está acontecendo aqui isso também. Isso está acontecendo. Né? Que bom, né? Tomara que sim, tomara que as práticas boas, porque eu vi que uma dessas redes, ela alavancou em torno de 70% em um ano ela teve de crescimento, justamente por conta de avisar essas promoções. Já que era uma rede que é uma classe, um público A, são coisas mais caras, mas que as pessoas gostariam já de ir no dia que tinha aquele pãozinho predileto, aquele pudim preferido, então eles conseguem avisar muito rapidamente. Então, uma boa estratégia. Quem sabe a gente começa a adotar também. E eu fui fazer um treinamento, porque eu sinto necessidade mesmo de estar engajada, é claro. E eu, dentro desse treinamento, eu conheci outras ferramentas que eu achava bacana a gente falar. O Zero Paper, por exemplo, que eu acho que você consegue ter uma dimensão ampla de quanto a sua empresa está gastando, ganhando, o que está entrando, o que está saindo é mais rápido. Para quem não gosta de fazer contabilidade, como é o meu caso, o Zero Paper é uma delícia, porque você vai lá todo dia, coloca, pode ser pelo próprio celular, né? Pesquisas também sobre o que o público quer de você. Existem pesquisas que você pode fazer, o pessoal responde. Eu nem sabia que isso fazia parte da matéria, redes sociais, né? Então eu acredito que existam várias ferramentas para que a gente possa alavancar as nossas empresas. A Kátia, né? falou de pesquisa e nós temos usado as redes sociais para fazer essas pesquisas sem custo. Quando a gente vem da área de marketing, o que mais os professores falam é: pesquisa é caro. Pesquisa é muito caro. E na verdade não. A gente tem feito várias pesquisas, né, cara? Tudo a gente pergunta pro público. Então, qual que vai ser a capa da nossa revista? O que vocês preferem? Qual a cor que a gente usa em tal coisa? Então isso, gente, você cria um engajamento. Eu, pelo menos, tenho tido esse engajamento de poder participar as pessoas que nos seguem. E também tem a resposta certa do que fazer. Então aproveitem também essas redes sociais para ter essas informações.